aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo expressa a indignação dele com aqueles que estavam promovendo confusão lá na igreja dos Gálatas, introduzindo um outro evangelho. Ele, no verso 7, ele ironiza, ele faz uma pergunta aos Gálatas, que é o que a gente chama de pergunta retórica, né? É uma pergunta para a qual você já tem a resposta, mas que ajuda a expor o coração e a mente da pessoa a quem a pergunta é dirigida. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Gálatas, vocês estavam indo bem, vocês começaram bem. Quando eu estive aí, eu preguei o evangelho, vocês creram, vocês foram batizados. Que alegria, que felicidade naquela época. Eu estava doente, tinha um problema nos olhos, vocês estavam dispostos a arrancar os olhos de vocês e dar os olhos para mim. Mas o que aconteceu? Quem impediu? Vocês vinham correndo bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Agora vocês mudaram. Estão abandonando o evangelho que vocês ouviram por um outro evangelho, evangelho da lei, evangelho da escravidão, do jugo, do usos e costumes. Quem foi que convenceu você? Quem é que persuadiu? Quem é que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Ora, Paulo sabe a resposta. Quem impediu foram os judaizantes, foram os falsos mestres que estavam lá pregando o evangelho. Mas a pergunta é, eles vêm de Deus? Esses pregadores, foram mandados por Deus para os Gálatas, para que eles soubessem a verdade, porque Paulo talvez tenha pregado um evangelho meia boca, não é um evangelho falso. Ele diz no verso 8, essa persuasão não vem daquele que chamou vocês. Essa persuasão, essa tentativa de convencer vocês de largar o evangelho de Cristo para abraçar a lei de Moisés, isso aí não vem daquele que chamou vocês desde o início. E quem é que chamou vocês lá no princípio? O Espírito Santo. Deus, mediante Cristo, no poder do Espírito Santo, através da instrumentalidade de Paulo, tinha chamado os Gálatas para vir a Cristo e serem perdoados. Quem está por detrás desses outros pregadores? Não era aquele que havia chamado eles no início, através de Paulo. E aqui, né, Paulo só não está dizendo, mas certamente está implícito que não é Deus, podendo ser Satanás. Podendo ser obra maligna. Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Satanás está ativo e ele usa pessoas. Por trás do falso mestre existe uma atuação maligna. Atrás da heresia, por detrás do falso ensino, está aquele que é o pai da mentira. Muita gente se preocupa com o diabo, porque o diabo pode tirar sua saúde, pode tirar seu emprego, pode destruir sua vida, seus relacionamentos. O diabo pode fazer tudo isso, mas tem uma coisa mais importante do que isso: o diabo pode cegar você para a verdade. E como é que ele faz isso? Trazendo a mentira, levantando homens e mulheres que parecem ser cristãos, mas cujo ensino é contra Cristo. Então, eles não foram enviados por Deus. Eles não estão cheios do Espírito Santo, estão cheios de outro Espírito. Mas não o Espírito Santo. Verdade é importante. E o diabo é o pai da mentira e nele não há verdade, diz Cristo, lá no Evangelho de João. Nele não há verdade. Então, essa persuasão, Paulo está dizendo aos Gálatas, que está aí no meio de você, essa tentativa de convencer vocês não vem de Deus. Isso aí é obra de Satanás. E aí, a recomendação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, se vocês... O fermento... Bom, vou começar do básico, né? Todo mundo sabe, pão é feito de fermento, você prepara a massa, bota um pouquinho de fermento, leveda e a massa vai aumentando até que ela possa estar pronta para ir para o forno. Eu não sou cozinheiro não, mas imagino que é assim. E basta um pouquinho de fermento para levedar um bolo desse tamanho de farinha. Basta um pouco de fermento. Por isso, porque o fermento tem esse poder de influenciar e de levedar aquilo onde ele é colocado,
é que na Bíblia o fermento sempre é visto como símbolo do pecado. Basta apenas um pequeno pecado, não resolvido, não tratado, acariciado e tolerado, e ele vai inflamar todas as áreas da sua vida. Sendo assim, se os Gálatas deram, de onde veio tudo isso? Como é que começou tudo isso? Os falsos mestres mandados pelo diabo, mas sem dúvida, porque vocês também deram asa. Vocês abriram a porta, convidaram esses homens para pregar na igreja de vocês. Abriram a porta da casa de vocês, ligaram a televisão de vocês, foram no celular e seguiram o canal dele, o blog dele, o podcast dele. Um pouquinho da heresia contamina o resto. Basta um pouco. Começa assim. Como é que o crente se desvia? Como é que ele larga o evangelho? Começou escutando esses caras. Um dia um pouquinho, contribui para o cara, para ele continuar lá até o canal dele, e vai, pede a literatura dele, se inscreve no curso dele, e daqui a pouco já abandonou o evangelho, está numa seita. Pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que Paulo está furioso aqui nessa carta. Está furioso contra os Gálatas, porque é verdade que o falso profeta estava lá e o diabo estava agindo através dele. Mas os Gálatas também abriram a porta. Abriram a porta. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas Paulo é incorrigível. Olha o verso 10. Tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Essa é a confiança do pastor quando ele vê que o seu rebanho está sendo assediado, que os membros da sua igreja estão consumindo esse tipo de coisa e ele não consegue ajudá-los a parar com isso, mas ele confia, ele diz assim: tenham confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Talvez a tradução melhor fosse: eu espero, né? Eu tenho confiança, eu tenho essa expectativa, não posso ter certeza, mas eu gostaria muito que vocês não mudassem a forma de pensar de vocês. Que vocês continuassem a acreditar naquilo que eu preguei desde o início para vocês. É isso que eu espero, essa esperança, o acalento do meu coração. Veja o amor de Paulo pela igreja, a preocupação dele para com a igreja. E veja como é importante a verdade, gente. Doutrina, hoje em dia a doutrina é desprezado, como se fosse uma coisa que esfria a pessoa. Não teve um missionário com um coração mais ardente do que o apóstolo Paulo. E assim mesmo foi quem escreveu tratados teológicos mais profundos na história da igreja, que hoje estão na Escritura. Se o coração não está aquecido pelo Espírito Santo, aquilo que você escreve, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo ali não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer a menor diferença. Paulo era essa combinação de pastor e mestre, teólogo, que nós queremos ser e precisamos ser. Eu queria que vocês não mudassem sua forma de pensar. E aquele, continuando, mas aquele que está perturbando vocês, está se referindo, embora no singular, na verdade são os mestres que estavam lá, seja quem for, o que dá a impressão de que essas pessoas chegavam dizendo: vocês sabem quem nós somos? Nós viemos de Jerusalém. Quem mandou a gente foi Pedro, Tiago e João, discípulo de Jesus. Esse Paulo não é discípulo de Jesus, não. Ele se converteu depois, ele não é dos 12. Mas nós viemos de Jerusalém. Essa é a nossa mensagem. Resposta de Paulo: quem quer que seja que chegou aí pregando outro evangelho, lembra o início da carta aos Gálatas? Ele começa dizendo isso: ainda que eu ou um anjo do céu pregue um outro evangelho que seja maldito. Paulo não tinha respeito humano, não. Não. Estava comprometido com Cristo. Quem quer que seja, não importa quem seja, essa pessoa vai sofrer a condenação. Vocês notaram uma coisa aqui? Para falar nisso eu me lembrei, porque é que meu tempo acabou mais cedo. É que não teve música, né? Mas foi bom porque eu vou terminar aqui, primeiro essa parte aqui. Não foi bom não, porque eu senti falta do Judá tocando, mas tudo bem. Vocês notaram uma coisa aqui? Se a verdade do Evangelho é progressiva
e Deus está revelando novas verdades, então Paulo não podia fazer o que ele está fazendo. Paulo só pode brigar e argumentar porque ele tinha certeza que o evangelho já estava fechado e que o evangelho estava tão claramente definido que você podia dizer o que é que era falso e o que era verdadeiro. Estão entendendo meu argumento? Por que é importante isso? O catolicismo romano na Idade Média acatou que a revelação de Deus é progressiva. Por isso que doutrinas como a Ascensão de Maria, a perpétua virgindade de Maria, a intercessão dos santos, a doutrina do purgatório, elas não estão na Bíblia, porque Deus não se revelou somente na Bíblia, mas Ele foi revelando sua verdade, mais verdades através da história. Se isso é verdade, Paulo não tinha base nenhuma para contestar outras formas de evangelho, outras maneiras de entender o evangelho. Ele fala como quem está seguro, só tem um evangelho, aquele que eu preguei aqui a vocês. Se vocês mudarem de pensar, vocês estão perdidos, estão separados de Cristo e caíram da graça. E são malditos, como ele diz lá no início, do capítulo 1. Mas hoje em dia, o que acontece? As seitas, quase todas elas vão dizer que elas são a revelação de Deus para os últimos tempos. Mormons, por exemplo. Como é o nome da igreja? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Deus guardou a revelação do anjo Moroni, que está no livro de Mórmon, para os últimos dias. São fruto de uma nova revelação. O islamismo começa com Mohammed dizendo que recebeu uma visita do anjo Gabriel, do arcanjo Gabriel, trazendo uma revelação superior ao judaísmo e ao cristianismo. Uma nova revelação. E muitas doutrinas que tem dentro do meio evangélico é gente que viu o anjo, ouviu a voz de Deus, viu Cristo, teve um sonho, e aí introduz uma doutrina que não está na Escritura Sagrada. Por isso que a reforma protestante, ela fincou o pé nesse ponto central. Sola Scriptura. Somente a Escritura. O que não estiver na Bíblia, isso aí não pode ser considerado como matéria de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e ela somente. Por isso, é o que nós cremos que Paulo acreditava também. Tanto é que ele pode brigar, ele pode saber os limites do cristianismo. Existem limites. E onde estão esses limites? Aqui na Escritura. E o que estiver fora, então, merece a condenação do apóstolo Paulo.